bom dia, bom dia! Começando o nosso encontro de hoje, na nossa sexta-feira linda. Eu, Paula Cassenho Vaz, psicóloga e consteladora familiar, venho aqui mais uma vez para o nosso encontro com o objetivo da gente olhar para questões da nossa vida, como por exemplo, hoje nós começamos uma série de relacionamentos em homenagem ao Dia dos Namorados, em homenagem ao mês que a gente celebra o Dia dos Namorados, que tem toda uma atmosfera sobre relacionamentos. Então hoje eu estou começando uma série com o título hoje de 3 formas para fracassar no amor. Eu fiz uma enquete esses dias, uma caixinha de perguntas, na verdade, eu fiz ali no meu Instagram, né, ali nos meus stories, e pera lá. Eu fiz uma caixinha de perguntas ali nos meus stories e, gente, foi assim surpreendente a quantidade de coisas que as pessoas colocaram, informações, buscas que as pessoas têm a respeito dos seus relacionamentos, dores bem profundas. Então, baseado nisso, não só eu vou fazer essa série de lives, eu não tenho mais data para acabar essa série de lives, porque inclusive em agosto, como eu vou fazer um workshop em agosto do pai, então eu vou continuar falando sobre relacionamento de casal. Vai ter alguns momentos que eu vou falar de dinheiro e relacionamento. A gente tem um relacionamento com dinheiro também, mas nessa série, então, o foco dela é relacionamentos, porque a gente se relaciona não só com o tema relacionamento de casal, vamos dizer assim, tá bom? Então, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos aqui, e eu vou convidar vocês a convidar outras pessoas para estarem aqui com a gente. Eu também vou anunciar que nós estamos ao vivo, até porque tem muita gente que nem sabe que a gente está entrando aqui. Eu mudei o horário hoje também, né? Porque normalmente a gente fazia às 8h08. Eu decidi fazer um pouquinho mais tarde. Até porque hoje é prolongamento de feriado, então tem pessoas que querem acordar um pouquinho mais tarde, tudo, né? Então eu vou encaminhar aqui também e peço que você encaminhe. Às vezes a gente fica meio vergonhoso, né? Meio vergonhosa. Ai, mas eu vou enviar para as pessoas vão ficar bravas comigo? Não. As pessoas, na verdade, gostam, até porque às vezes elas não chegam para a constelação, elas não chegam para o desenvolvimento sistêmico, por exemplo, né? Às vezes não chegam para Paula, mas elas chegam para algum movimento de desenvolvimento pessoal, até porque o algoritmo do Instagram começa a entregar coisas para ela que são correlatas, né? Assuntos parecidos. Então não fica com vergonha não, vai lá, encaminha essa live para as pessoas que você acredita que podem se beneficiar desse assunto, dessa tomada de consciência. E vamos juntos, eu tô enviando aqui para várias pessoas para anunciar que nós estamos aqui. E a gente já vai começar o nosso assunto de hoje, que foi preparado com muito carinho, muitos insights importantes que eu preciso compartilhar aqui com vocês, para que ao invés da gente ter problemas no amor, que tal se a gente pudesse ter mais leveza no amor, né? Que tal se a gente pudesse ter mais alegria na nossa jornada, que tal se a gente pudesse ter mais parceria nos nossos relacionamentos de verdade. Então vamos lá, deixa eu escrever aqui qual que é o assunto da nossa live. 3 passos simples para fracassar no amor. No amor. Ah, meu Deus, quem aqui nunca teve um relacionamento frustrado? Quem aqui nunca teve uma história de relacionamento, não só de casal, mas principalmente de casal, nós vamos nos perceber hoje aqui, né? E aí eu faço já essa pergunta pra você: quem nunca teve uma frustração quando o assunto é relacionamento de casal? Esperou algo que de repente o outro pudesse te dar e o outro não te deu, ficou num relacionamento pesado, de repente abusivo fisicamente ou moralmente, verbalmente. Quem nunca viveu uma situação, por exemplo, eu vejo que tem muito mais mulheres aqui que me seguem, o meu trabalho ele é mais voltado para mulher mesmo, né? E aí, então eu vejo muitas mulheres hoje, inclusive, com uma sensação de que o marido não acompanha, de que uma sensação de que o namorado, de que o parceiro precisa evoluir, tá sofrendo, de repente tá com uma depressão, tá com uma situação difícil no trabalho, com dinheiro, etc. E a pessoa, as mulheres, elas falam assim: mas meu marido não busca uma ajuda, meu marido não faz uma terapia, meu marido não vai buscar uma orientação e tudo mais. Aí eu fico tentando ajudar, muitas mulheres inclusive que estão ajudando seus maridos financeiramente falando, né? E é muito louco tudo isso, porque na verdade uma das coisas que a gente deveria aprender na escola, e eu vou falar um pouquinho aqui hoje pra vocês, é o que eu chamo de ordens da ajuda. A gente ajudar as pessoas do nosso lugar em ordem,
com respeito, inclusive, isso dá bom. Então, os nossos pais, ajudar os irmãos, ajudar os tios, ajudar as pessoas, qualquer pessoa, inclusive seu relacionamento. Mas é muito difícil, gente, é muito difícil. E quem está aqui me ouvindo já deve ter percebido que é muito difícil a gente ajudar as pessoas sem ficar arrogante. O que é sair do nosso lugar? É ficar arrogante. É achar que a nossa verdade é a única verdade, é achar que o outro precisa da nossa ajuda e tentar dar para ele o que ele ainda não pode ter, o que ele ainda não pode tomar, o que ele ainda não pode receber. É tentar fazer para o outro algo que a gente acha que... Aí, Jami, o quê? Vá, eu não entendi. Jami Fer. Né? Então, é tentar ajudar o outro, é tentar fazer para o outro algo que, na verdade, o outro nem te pediu muitas vezes. E aí, o que acontece? A gente acaba invadindo o espaço do outro, desrespeitando profundamente as possibilidades do outro. Então, para ir lá do começo, sempre é importante a gente começar do começo. Existem 3 passos que eles já estão aqui, tá? Inclusive, tem algo que eu quero falar com vocês hoje, que é sobre projeções e expectativas, sobre o neurônio espelho, como a gente faz o outro falar pra gente aquilo que a gente acredita da gente mesmo e quantas vezes a gente projeta no outro as nossas dores, as nossas demandas. Mas, antes de mais nada, eu quero trazer aqui e eu vou pedir que você que já ouviu alguma forma semelhante, seja eu falando, seja uma outra facilitadora, um outro facilitador falando sobre o que eu vou falar aqui agora, abra espaço no seu coração, tá? Para que você receba com uma mente de principiante, com a mente do aprendiz. Porque todas as vezes que eu mesma falo um assunto parecido, que eu explico algo que eu já expliquei, eu acabo aprendendo algo novo. E eu vou te convidar a aprender algo novo com isso que eu vou te falar aqui, mesmo que você já tenha ouvido algo parecido, tá? Deixa eu ver o que a Vá falou. Já me lasquei muito com a falta de entendimento, mas hoje me coloco no meu lugar. Dificuldades são oportunidades da pessoa encontrar o caminho da solução. Sim, mas é bem difícil porque nós somos crianças machucadas, né? Muitas vezes quando eu estou realizando uma constelação, inclusive obrigada por isso, que você já me ajudou a pensar até de uma forma diferente de explicar o que eu vou explicar aqui. Muitas vezes quando eu estou conduzindo uma constelação individual, que a gente está com os bonequinhos e tudo mais, eu costumo colocar no campo... Deixa eu pegar mais um bonequinho desse aqui. Isso. Eu costumo colocar no campo o adulto, o seu adulto e a sua criança. Quando a gente está assim numa sessão individual ou numa sessão, seja ela presencial, seja online, a pessoa ela vai estar diante dessa caixinha aqui, tá? Inclusive tem gente aí que vai fazer constelação comigo semana que vem, oba! Já olha aqui que essa caixinha nós vamos usar, tá? Quando a gente está online eu mostro para a pessoa para ela escolher as pecinhas e quando a gente está presencial ela pega e olha as pecinhas, tá? Mas enfim, aí uma das pecinhas que eu sempre coloco no campo é você adulta. E a outra pecinha é você criança. Não quer dizer que a pessoa vai colocar essa pecinha, entendeu? Que nós vamos colocar exatamente essas pecinhas. Mas para exemplificar o que eu quero te dizer aqui. Por quê? Porque todos nós temos 2 partes dentro de nós. Na verdade, nós temos várias partes que a gente não aprendeu a integrar. Pode até escrever aí quem estiver usando essa live para estudar, tá? Até eu vou escrever aqui que isso eu não tinha escrito, ó. Nós temos o adulto e a criança. Adulto e a criança. Nós temos a luz e a sombra. E muitas vezes a gente não quer ter a sombra. E um dos passos pra gente fracassar no amor é a gente não olhar a sombra. Daqui a pouco eu vou explicar esse passo, tá? Mas a gente não ficar vulnerável, a gente esquecer que a gente é humano, a gente esquecer que a gente também tem as nossas questões, a gente projetar no outro as nossas questões sem nem perceber que tá projetando no outro, querer ajudar o outro para fugir das nossas questões. Por quê? Porque a gente não está integrando a nossa sombra, porque a gente não está integrando a nossa criança, porque a gente não está integrando pai e mãe. Pai e mãe, todos nós temos pai e mãe dentro de nós. Eu deixei até essa âncora aqui, ó, porque aqui tá você, aqui ó, você, aqui é teu pai, aqui é tua mãe. E tudo isso aqui, inclusive muitas outras gerações, que aqui eu desenhei só de uma forma mais simples, tudo isso aqui tá dentro de nós. Então, se eu não integro pai e mãe, se eu não lembro que eu sou 50% pai, 50% mãe, e que eu tenho o direito, ou melhor, eu tenho o dever de ser diferente deles, escreve isso aí. Tem muitas pessoas que acham que, quando eu respeito meu pai e minha mãe, quando eu coloco meu pai e minha mãe no meu coração, tem muitas más interpretações sobre a constelação familiar, tá, gente?
sei se vocês já ouviram. Ah, mas que absurdo, eu vou perdoar o meu pai que me abusou. Não é isso, não é sobre isso. É sobre a gente colocar no nosso coração e respeitar a única possibilidade da gente ter recebido a vida, que foi com esse pai e com essa mãe. Enquanto eu não entendo que mesmo tendo sido difícil, enquanto eu não entendo que mesmo eles tendo sido, de repente, abusadores com eles, comigo e tudo mais, mesmo tendo me abandonado, ou sei lá, o que aconteceu, mas eles foram os pais certos, os pais possíveis. Eles foram o casal que, independente de tudo, além e apesar da dor, que eles também viveram, que eles também têm na ancestralidade deles, que eles também têm na criança machucada deles, que eles também têm traumas, além e apesar de tudo, eles tiveram a coragem de dar o material genético com um sim gigante para dar a nossa vida. E a mamãe ainda ficou mais um pouquinho gestando e nutrindo a gente até a gente nascer. Enquanto a gente não integra isso no nosso coração, quando a gente não respeita a nossa origem como sendo a origem certa e possível, certa e possível, certa e possível, certa e possível, vou falar 1000 vezes até isso entrar no seu coraçãozinho, enquanto a gente não entende, não aceita, não respeita, não integra, não traz pro coração, não inclui a origem certa para nós, sabe o que acontece? A gente fica se debatendo na vida. 90%, eu vou colocar aqui, ó, 90% dos seus problemas de relacionamento com qualquer pessoa, inclusive de casal, tem a ver com você não aceitar os seus pais. Tem a ver com você não aceitar o seu pai como o marido certo para tua mãe. Com você não aceitar a sua mãe como a esposa certa para teu pai. Com você não aceitar os seus pais como os educadores, como os cuidadores que você teve na sua infância. Paula, mas se eu aceitar, então eu vou concordar que eles fizeram um monte de coisa errada? Aspas, do errado? Não, é você entender que pra eles foi o certo. Ah, mas minha mãe reclama, meu pai reclama, minha mãe sacaneou meu pai sacaneou minha mãe. Não é certo. Pra eles foi o certo. Porque todos nós temos um destino. Todos nós temos uma programação herdada. Todos nós temos uma história de origem que ela já tá prontinha e já tá aqui, ó, dentro de nós, e a gente só vai lá e faz, a gente copia e cola. E você tá copiando e colando também. Inclusive, eu tava pensando hoje de manhã que uma das lives que eu vou fazer é por que justamente se eu discordo dos meus pais, por que eu fico repetindo eles? Por que eu repito as histórias de família? Mas isso fica para um outro momento. Eu tô contextualizando aqui para vocês, pra gente ir para esses 3 passos com mais clareza. Tá? Porque não adianta a gente ir pros 3 passos para você fracassar no amor. Que, obviamente, 3 passos para fracassar no amor, o contrário deles é o que vai fazer você prosperar no amor. É o que vai fazer você ser feliz no amor, né? Mas não adianta nada eu te entregar os 3 passos com clareza se a gente não entender algumas coisas antes, tá? Então, eu tava dizendo que quando eu vou fazer uma constelação ali individual com os bonequinhos, eu sempre trago no campo a sua adulta e a sua criança. Por quê? Porque nós precisamos entender para onde que a sua adulta está olhando e para onde que a sua criança está olhando. E eu posso afirmar, gente, a maioria das pessoas, eu posso dizer quase 100% das pessoas do planeta não estão integrando a sua criança. Esqueceram da sua criança, deixaram a sua criança lá, abandonada literalmente. Por quê? Porque tá muito machucada e não sabe nem o que fazer, a gente não sabe o que fazer. Eu vou fazer 43 anos de idade, eu sou uma pessoa bem trabalhada em desenvolvimento sistêmico, faço constelação desde 2012 como cliente, já trabalhei muitos temas, já trabalhei várias outras ferramentas de consciência como cliente, todas as coisas que eu trago aqui para vocês eu faço também, eu já fiz e tô fazendo para mim, e mesmo assim esses dias eu tava contando para um pessoal que eu dei uma aula esses dias, que eu tenho um grupo de formação, e eu tava contando para eles que eu fiz uma vivência da mãe, que inclusive tá disponível, tá, gente? Por R$53 ali no meu link da bio. Se alguém quiser, ontem teve uma cliente que comprou, ela mandou pra mim, ai, Paula, eu não tô conseguindo acessar e tudo. Essa vivência da mãe foi muito linda. E essa vivência da mãe mexeu comigo. Eu, que sou facilitadora, às vezes também abre uns movimentos dentro de mim, porque eu também tenho a minha criança, e a minha criança também é uma criança machucada. Todos nós temos uma criança machucada, gente. Não tem assim, ai, fulano tem uma família perfeita e não tem problema nenhum. Meu pai mesmo, às vezes ele fala pra mim, que eu buguei você? Você fica falando aí nas suas lives que eu buguei você, que a gente bugou você, que a gente deu tilt aí na tua cabeça, não sei o que lá, você tem um monte de trauma com a gente. Por quê? A gente te deu tudo. A gente te deu toda a estrutura, a gente te deu dinheiro, a gente te deu dinheiro, não dinheiro no sentido, né, que a gente teve muitas dificuldades financeiras, inclusive, mas
te dando suporte, te dando escola particular. Meu pai, na época, ele vendia o almoço para pagar a janta, para me pagar a escola particular, entendeu? Eles se sacrificaram, eles se fizeram várias coisas para me dar a melhor educação, para me dar o melhor contexto. Fui para uma faculdade estadual depois. Minha mãe dizia, você tem que ir para uma faculdade estadual, porque você daí vai ser mais bem sucedida, seu currículo vai ser melhor, etc. Então, quer dizer, toda a base que eles puderam me dar de educação, etc., eles me deram mesmo. Só que o que a gente não sabe, e que é uma das coisas que eu mais trago aqui pra vocês, é o seguinte: minha mãe fez de tudo e meu pai fez de tudo. Só que muitas vezes minha mãe estava trabalhando o dia inteiro e não ficava comigo, eu ficava com a babá. Entendeu? Muitas vezes, quando eles evitavam de brigar na minha frente, eu não sabia o que estava acontecendo lá. Eu não sabia se eles estavam se matando, se eles estavam só conversando. Entendeu? Quando minha mãe ficava muito brava com meu pai e acabava falando do meu pai pra mim, ela me colocava contra o meu pai sem saber que ela tava me colocando contra o meu pai. Quando meu pai falava mal da minha mãe pra mim, ele me colocava contra a minha mãe sem saber que ele tava me colocando contra a minha mãe, entendeu? Parece tão bobo isso, gente, mas esses são os movimentos comportamentais que pai e mãe fazem com a gente, que inclusive eu chamo de maldade sistêmica. O que é maldade sistêmica? É um movimento inconsciente que todo pai, toda mãe, inclusive você que é pai, você que é mãe aqui, ou que vai ser pai, vai ser mãe, você vai fazer isso com seus filhos também. Você também vai colocar os seus filhos para mediar as suas questões de relacionamento de casal que você não sabe resolver. Você vai colocar os seus filhos para mediar as tuas questões de criança machucada que você não sabe resolver. Você vai colocar os seus relacionamentos para mediar as suas questões. E é por isso que a gente tem tanto problema nos relacionamentos de casal. Entende? E é por isso que a gente precisa começar olhando para nosso adulto e a nossa criança, para que a gente possa perceber de fato o que está acontecendo. Eu costumo trazer essa cartinha aqui, eu amo muito essa cartinha. Muitos de vocês que já me acompanham há um tempo já devem ter visto, mas quem está chegando agora, de repente nunca viu essa cartinha. Vocês conseguem enxergar aqui? Quem está bem participante aqui da live comigo, escreve aqui no chat para mim, o que você enxerga aqui? Peraí, deixa eu botar um pouquinho mais para cá por causa do sol, né? O que você enxerga nessa figura? Escreve aí pra mim no chat. Tem uma criança aqui, né? Tem um portão, tem um cadeado, tem uma corrente. Mas o que você vê aqui de diferente nessa imagem? Tem alguma coisa que te chama atenção? Vou deixar mais pertinho aqui. Tem alguma coisa que te chama atenção? Escreva para mim aqui no chat. Tanana, tanana, tanana. Criança aprisionada, que mais? Forasteiro, que mais? Uma criança presa, legal, uma criança presa. Tem alguém que observa uma coisinha bem assim, sutil aqui? Olha lá, a criança ficou pra trás. Olha o que a Feira escreveu ali, gente, dá uma olhadinha. Olha aqui, ó, consegue ver? É muito sutil, quase não dá pra perceber. O cadeado tá o quê? Olha, tô toda arrepiada. O cadeado tá aberto. E na verdade, até tem uma cartinha sistema. Meu Deus, gente, peraí. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Que loucura. Eu tava tão empolgada ontem com a... Ó, vou abrir uma novinha aqui pra gente, tá? Quem não sabe, inclusive, essa caixinha de cartinhas, tem várias pessoas que estão por perto que não sabem que essa caixinha de cartas é da minha autoria. Sabia? Eu falo que é um filho, literalmente. Que eu criei, né? Eu percebi quais eram as frases que eu mais utilizava fazendo constelação, fazendo autopercepção, autoconsciência e tudo mais. E aí eu criei essa caixinha com 150 cartinhas, o Despertamento Sistêmica. E tem várias cartinhas, várias frases, que são 150 frases, né, de consciência. Ó, tá... Ai, fresquinho, novinho, que delícia. Quem quiser depois tem o link na bio, tá? Mas olha só. Gente, vocês viram que eu abri... Meu Deus do céu, eu amo quando isso acontece. Meu Deus, eu tô toda arrepiada. Vocês viram que eu abri agora novinho na frente de vocês, né? E era... Gente, eu tô impressionada. Era essa frase que eu queria pegar pra vocês. Meu Deus, eu adoro quando isso acontece. Olha aqui, ó. Por que você permanece na prisão quando a porta está completamente aberta? Olha que pergunta extraordinária. E é isso. Todos nós... Meu Deus, eu tô toda arrepiada, gente. É muito legal isso, né?
eu nunca vou parar de me surpreender com esse movimento do campo. Eu acho muito genial isso. Todos nós estamos numa sensação de prisão, todos. Não tem uma pessoa que eu atendo, que eu vou profundamente lá no caso dela. Tanto é que, assim, às vezes eu tô contando de um caso aqui, às vezes você vai achar que eu tô falando do teu caso, mas eu tô falando do caso de todo mundo, porque todo mundo que eu atendo tem as mesmas questões. Algumas pessoas têm, não tô menosprezando, tá, gente? Eu não tô menosprezando a sua dor, a sua unicidade, aquilo que é peculiar teu. Mas o que acontece? 99% de nós, eu adoro dar 99%, 98%, 100%, X%, mas assim, todos nós estamos emaranhados com questões do nosso destino, lá da nossa árvore genealógica, todos nós estamos emaranhados e cuidando de questões do nosso pai e da nossa mãe, e todos nós temos uma criança machucada. E por termos uma criança machucada e com tanto medo da gente não ter amor dos nossos pais, porque no fundo, a gente tá machucado porque a gente acha que não tem amor dos nossos pais. Lembra que eu tava falando pra vocês? Eu fiz o workshop da mãe lá, a vivência da mãe, e aí eu fiquei 2 semanas com muitas questões minhas. A minha criança parece que deu uma tilt, assim. Eu comecei a me sentir chateada, porque era aniversário da minha mãe, daí minha mãe não tinha falado direito comigo, tipo umas coisas assim, que poxa, eu já tenho 12 anos de estrada aí, 11 anos de constelação na minha vida, né, sou cliente de constelação, sou também uma pessoa que eu vivo isso 24 horas por dia, tô aqui desenvolvendo metodologia, eu entendo isso, eu sei que, tipo, era minha criança ferida que tava ali gritando, e eu não conseguia acolher a minha criança, eu demorei quase 2 semanas para eu entender que a minha criança estava gritando que eu precisava cuidar dela. Que eu, Paula, precisava pegar ela no colo e falou, calma, queridinha, calma, tá tudo bem. Isso daí não é ilusão da tua cabeça, isso que você tá percebendo sobre a sua mãe, esse movimento que você tá achando que tua mãe tá te menosprezando, tá te maltratando de alguma forma. Minha mãe não tava fazendo isso, pelo contrário. O comportamento dela estava sendo de viver a vida. Mas a minha criança estava ali, porque daí eu acessei o trauma, e a gente tem que tomar cuidado, porque assim, quando a gente começa a se autodesenvolver, nós vamos olhar para algumas questões, nós vamos ver alguns traumas nossos, nós vamos abrir temas que a gente nem sabia que tinha muitas vezes. Mas a gente precisa entender que a gente não precisa morar nesses temas. Ontem mesmo eu tive o privilégio de atender uma mulher bem mais velha, assim, eu adoro quando eu atendo pessoas acima de 70 anos de idade, porque assim, eu falo, cara, olha que massa a pessoa querendo se desenvolver, né? E uma mulher extraordinária, assim. E o primeiro movimento dela foi de, eu preciso liberar os meus filhos. Ela veio fazer uma sessão para liberar os filhos dela. Eu falei, tá bom, você quer cuidar dos seus filhos, que já são marmanjos, e você vai, quem que vai cuidar de você? E você, nessa história toda, na fila do pão, quem é mais importante? E foi muito linda a sessão, porque a gente fez um caminho de retomada dela com ela mesma. A gente fez o movimento dela lembrar o quanto ela era importante, dela rever a criança dela, dela cuidar da criança dela. Então, gente, todos nós temos o pai e a mãe possível para nós. Todos nós temos o pai e a mãe que foram certos para nós, os únicos possíveis para nós, porque se não fosse a decisão, seja inconsciente, seja consciente, seja com saúde, seja na doença, seja no abuso, seja no carinho que os nossos pais tiveram de nos conceber, e a nossa mãe teve de nos gestar para a gente nascer, a gente não estaria aqui. Entende? Mas a gente não pode ignorar que existe essa criança machucada. E normalmente o que acontece? O caminho para a vida é esse aqui, ó. O pai e a mãe atrás, você integrado com a tua criança, seguindo para frente. Vamos supor que aqui, ó, aqui tá a saúde no amor, nos relacionamentos. Aqui tá a saúde no dinheiro. Que mais? Aqui estão seus filhos, seus frutos na vida, que não necessariamente são filhos, crianças, tá? Aqui está, sei lá, seus projetos, as coisas que você deseja fazer, suas viagens, né? Tá tudo aqui. Aqui tá a tua vida, tá? O carinho, as amizades, tá tudo aqui. Olha que bonito que é isso. Isso aqui é o caminho pra vida. Quando pai e mãe estão no lugar de pai e mãe lá atrás, você não tá lá cuidando deles, você não tá lá achando que eles precisam de você, que eles tiveram, sei lá, que o destino deles é demais pra eles e você tem que ajudar, entendeu? Você não tá lá no meio da relação deles, mediando a relação de casal deles,
tô a criança aqui e tô adulto lá atrás cuidando da dor das mulheres da família, dos homens da família, entendeu? Pra frente é quando nós estamos com a nossa criança integrada, com a nossa luz e sombra integrada, né? Nós estamos com o nosso pai e mãe no nosso coração e os nossos pais como pais sagrados, não como humanos, como pais sagrados que eles são, esses que nos deram a vida, eles estão ali no lugar deles, assim a vida flui. Mas a nossa criança tem um Paranauê, todo mundo tem a síndrome do Salvador dentro de si. Todo mundo em algum momento achou que tinha que salvar o papai da mamãe ou a mamãe do papai. Todo mundo achou em algum momento, igual esses dias eu estava fazendo uma constelação e a personagem, vamos dizer assim, da criança, da cliente, estava lá atrás, grudada numa dor muito pesada das mulheres da família. Ela tava assim, ó, tava de costas, ó, tem olhinhos aqui. Ela tava lá assim, ó, olhando para a dor das mulheres da família, que foram dores de aborto. Todas as mulheres, praticamente, que ela ouviu falar da família dela, tiveram muitos abortos. E ela teve um aborto também, que foi muito difícil e tudo mais. E aí, a gente foi colocar os bonequinhos, as pecinhas, e aí, a hora que ela colocou a criança dela tava grudada nessa dor dos abortos. Então, a gente repete as histórias, gente, a gente repete a relação de casal, o tipo de relacionamento de casal que os nossos pais, nossos antepassados tiveram. A gente repete o tipo de relacionamento com dinheiro que os nossos antepassados tiveram. A gente repete o tipo de relacionamento de casal que os nossos pais tiveram. A gente repete o tipo de doença física, doença psicológica que os nossos antepassados tiveram. E por que a gente faz isso? Porque esse é um caminho conhecido. A nossa genética, a nossa memória celular e a nossa conexão espiritual com a vida já vem com essa programação certinha. Então, isso que é muito louco, porque você fala assim, Paula, mas pelo amor de Deus, eu quero fazer isso aqui, ó. Eu quero romper, eu quero explodir, eu quero parar de repetir esse tipo de padrão, eu não aguento mais, eu quero ter uma vida livre, eu quero ter a minha vida, eu quero assumir a minha criança aventureira. Eu quero viver a luz da vida, eu quero me divertir, eu quero ter plenitude, eu quero ter leveza. Tem um livro chamado... Cadê? O meu livro tá por aqui? Deixa eu ver. Ah, ele tá aqui, ó. Eu vou até pegar pra vocês verem. O livro chama Relacionamento. Tem certeza de que quer um? Eu gosto muito desse livro, da Simone Milasas e do Brandon Watt. Esse livro aqui, eu falo que esse livro pra mim, só a contracapa já vale. Porque olha só o que tá escrito na contracapa aqui dele. Pra mim, relacionamento diz respeito a duas pessoas diferentes que escolheram estar juntas por um tempo para criar algo que é mais grandioso do que cada uma poderia criar sozinha. Olha que demais isso. Então, como seria a gente ter um relacionamento que é leve? A gente ter um relacionamento que a gente caminha juntos, que eu tenho meus planos sozinha, ele tem os planos dele sozinha, a gente tem os nossos planos juntos, né? A gente se diverte, a gente dá risada, a gente tem um sexo gostoso, a gente se respeita, a gente percebe que o outro tem dores e eu tenho dores, mas as questões dele ele vai ter que cuidar e as minhas questões eu vou ter que cuidar. Esse seria um relacionamento maduro. Eu até trouxe a cartinha da maturidade aqui, eu gosto muito dessas cartas porque elas trazem uma energia, uma consciência, uma imagem, né? A maturidade, ela tem a ver com florescimento, ela tem a ver com você viver os teus ciclos com respeito, encerrar os teus ciclos, iniciar outros ciclos com consciência. A maturidade tem a ver com consciência, com presença no agora, né? Com a gente olhar sim para o futuro, mas não viver focada no futuro, nem focada no passado. Tem a ver com... isso aqui nós vamos ter um quarto ponto, então. Parar de morar no passado ou no futuro. De morar no passado ou futuro e viver no presente. Então, quando a gente está na luz, nós vamos viver o presente, nós vamos devolver aquilo que não é nosso. Inclusive, tem várias meditações guiadas. Inclusive, gente, quem não está no meu YouTube ainda, entre no meu YouTube, na minha link list ali, tem o meu YouTube, entra lá, se inscreve. Eu tenho colocado vídeos muito legais lá. Nós temos feito outros tipos de vídeo para colocar lá, que são só no YouTube que a gente coloca, e inclusive lá tem meditações guiadas. Tem uma meditação que eu vou, depois que a gente terminar a live aqui, me lembra de eu compartilhar aqui o link para vocês?
Tem uma meditação que é para você devolver tudo que não é seu para tua família de origem. Eu vou colocar no grupo VIP também. Tem o grupo VIP que também você pode acessar através do link da bio ali, que é um grupo gratuito onde eu compartilho consciências. Às vezes eu trago alguma coisa diferente também do que eu trago aqui no Instagram. Às vezes quando eu posto alguma coisa muito top no Instagram, eu compartilho lá, porque às vezes a pessoa aqui não atualiza. Então aí é a garantia de que a pessoa vai ver, porque daí vai estar salvo lá no grupo, entendeu? Então é bem legal. São ferramentas aí para você ficar próximo de uma forma gratuita e que faz com que você vá se desenvolvendo comigo também, né? Para quem gosta, para quem se conecta com o meu modo de dizer, de falar, tá? E de Márcia, você por aqui, querida. Você precisa pegar suas cartinhas. O livro chama Relacionamento. Tem certeza de que quer um? Depois, se quiser, pode pedir o link de compra da Amazon pra mim, tá? Que eu tenho o link, daí você já vai direto lá na compra. Mas enfim, voltando aqui. Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é romper com os padrões da nossa família, romper com os nossos próprios padrões que a gente não aguenta mais. Nosso objetivo é a gente olhar para a vida com muito mais leveza. E o nosso objetivo, gente, é frutificar. Olha só que demais isso. Nosso objetivo é frutificar em qualquer terreno onde a gente estiver, em qualquer lugar onde a gente estiver. Esses dias uma cliente colocou na caixinha de perguntas aqui, não sei se vocês viram que eu coloquei a terapia gratuita com as cartinhas. Ela colocou assim: Paula, eu tô com um problema, eu quero me mudar, mas eu não consigo me mudar. E ela, eu não vou lembrar exatamente como que foi a pergunta dela, mas ela diz algo no seguinte sentido: que se eu não me mudar para onde eu quero me mudar, eu não vou crescer, eu não vou criar mais e eu não vou prosperar. Eu falei, gente, como a gente tem umas piras muito loucas, né? Por que você não pode prosperar no lugar onde você tá? Por que você criou dentro da tua cabeça a ilusão de que você só vai prosperar se você mudar de cidade? Por que você criou a ilusão na tua cabeça que você só vai ser feliz no amor, por exemplo, se você estiver casada? Se você tiver um relacionamento de casal? Você só vai ser feliz se você tiver um filho? Eu sei que tem gente aqui que tá aí com a cabecinha pirada, que criou uma condição na vida para ser feliz. Eu só vou ser feliz se eu casar. Eu só vou ser feliz quando eu ganhar dinheiro, X mil reais. Eu só vou ser feliz quando eu fizer uma viagem para não sei onde. Eu só vou ser feliz se eu engravidar. Se eu não engravidar, eu não vou ser feliz, eu vou ser eternamente frustrada, porque é uma loucura, um absurdo eu não engravidar. Gente, quanto mais paranoia a gente tem na cabeça, quanto mais a gente fica alimentando essas paranoias, menos a gente vai criar na vida. Menos resultados a gente vai ter. Sabe por quê? Porque o universo, ele não entende a sua verbalização, ele entende a sua frequência. Ele entende o que você está focado. Então vamos supor que você está assim: eu tenho tanto medo de não engravidar, eu tenho medo de não engravidar, eu tenho medo de não engravidar, eu tenho medo de não conseguir engravidar, eu tenho medo de não conseguir engravidar. Ou eu tenho medo de não conseguir mais dinheiro, não conseguir mais dinheiro, não conseguir pagar minhas contas. Aí meu nome vai pro Serasa, aí eu vou ficar envergonhado. E meu Deus, absurdo, eu já tô com X anos de idade, eu não consigo ganhar dinheiro suficiente para pagar as coisas que eu queria ser rica, mas não consigo ser rica. Aí você vai jogar na Mega Sena, aí você vai jogar não sei onde. Eu quero tanto ter um namorado, eu quero ter um namorado, eu quero ter um namorado. Se eu não tiver um namorado, eu não vou ser feliz. Se eu não tiver um marido, eu não vou ser feliz. E não sei o que lá. Se eu não sair da casa dos meus pais, eu preciso sair da casa dos meus pais. A Valentina tá nos ajudando aqui. Cacete, diz ela. Adoro. E se eu não sair da casa dos meus pais, eu não vou ser feliz, eu não vou prosperar, eu não vou conseguir nada. Aí começa a usar até a constelação, usar as ferramentas de consciência contra você. Porque daí você fala assim: não, mas a Paula falou, ainda me bota no meio, tá? Esses dias alguém falou assim pra mim: não, mas você falou que se eu não... Era uma mãe, ela diz assim: você falou, Paula, que... Ela não falou irônica, tá? Eu tô só trazendo a energia da fala dela. Você falou que um filho não pode ajudar os pais. Porque se o filho ajudar os pais, ele vai estar fora do lugar dele. Eu falei: calma, respira. Eu falei, a gente tem que entender que a intenção de um filho ajudar os pais, a intenção da Valentina querer sair de casa, a intenção da Paula querer, sei lá, XYZ, a Joana querer montar a empresa dela, sei lá quem querer viajar, querer mudar de cidade, etc. A intenção, escreve isso, que isso é uma chave muito massa, tá? A intenção determina o resultado. Então escreve aí: a minha intenção, principalmente aquela além do aparente, aquela que está um pouquinho abaixo da superfície. A minha intenção determina o meu resultado. E como nós temos uma criança machucada, muitas vezes, se não, olha, eu posso dizer que quase todas as vezes, de qualquer coisa que você quer realizar na tua vida, que você não está conseguindo realizar,
está diretamente relacionado a essa criança machucada, que quer ser importante. Nós temos uma necessidade de ser importantes, porque no fundo nós estamos tão machucados, como eu estava falando para você, porque nós temos machucado lá da época que a gente estava na barriga da mamãe sendo gestada, a gente tem machucados de quando a gente saiu da barriga da mamãe, que a gente achou que os nossos cuidadores estavam nos abandonando toda vez que eles saíam de perto de nós. Depois, quando falaram pra gente que a mamãe não foi fazer isso, não foi fazer aquilo, perdeu o sonho dela, não foi trabalhar porque teve que cuidar dos filhos, porque o pai casou com a mãe porque teve que cuidar dos filhos que a mãe engravidou, nanana, isso vai deixando a gente culpado. Então a gente tem várias coisas além da nossa memória celular e das informações que a gente herdou da nossa família de origem, que estão ali reverberando na gente. Então a gente, ó, sem querer, vocês viram que eu tinha colocado aqui? Agora que eu me dei conta que eu coloquei aqui. É exatamente isso, a gente acaba subindo. Tá atrapalhando o barulho? Foi, acho que um carro que passou mais forte. A gente acaba subindo no destino, naquela coisa mais pesada que tem na família, no passado da família. A gente sobe lá para poder olhar de tudo de cima e vai morar lá atrás dos nossos pais, vai morar lá com a avó, vai morar lá com o tataravô, vai morar lá atrás. E a nossa vida tá aqui na frente, então a gente fica distante da nossa vida. Muitas vezes a gente fica de costas para nossa vida porque a gente tá lá atrás. E tudo isso porque a gente quer ser importante. Então quando você vai perceber, tá, qual é a minha intenção quando eu quero sair da casa dos meus pais? Pergunta assim pra você, verdade, qual é a minha intenção de querer sair da casa dos meus pais? Qual que foi a teoria que você pegou da Paula aí, ou da constelação, ou de alguém que você ouve, que falou pra você que se você não sair da casa dos seus pais, você não vai prosperar? Verdade que você tem que sair da casa dos seus pais para prosperar? Entende? Talvez pra você, inclusive tem uma cartinha que diz isso. Ó, essa aqui é boa também. Olha que legal. O que eu ainda não percebi, que se eu percebesse mudaria toda a minha realidade. Mas tem uma... Ó, essa aqui é seus pais falando pra você. Ficamos felizes que você cuide das suas coisas, querida. Pode viver. Vive bem viver? Pode viver. Fazendo um trocadilho, né? E olha só, tem uma cartinha. Eu acho que agora... Ai, meu Deus, aqui tem todas as cartinhas que eu vou virando aqui. Estão lindas demais. Dá vontade de pegar todas, né? Mas tem uma cartinha que diz assim: eu sinto muito, mas eu ainda não posso. E às vezes, gente... eu vou deixar, daí se na sorte a gente pegar, né, na sorte é ótimo. Aí a gente olha pra ela, depois eu posso mandar uma foto pra vocês ali também, mas assim, o que é importante a gente saber? Que a nossa intenção está diretamente relacionada às questões e dores que a gente ainda não percebeu sobre nós. Entende? Então, às vezes a gente vai usar a constelação, por exemplo, para falar assim, ai não, eu tenho que sair da casa dos meus pais, senão eu não vou prosperar. Mas verdade que você já consegue, você já dá conta. Às vezes a gente precisa de um pouquinho mais de tempo. E não quer dizer que você não pode prosperar enquanto você está lá, porque se você já tomou a decisão interna de fazer o teu movimento, de se despedir dessa criança machucada, de se despedir desse padrão disfuncional, gente, o universo vai sempre colaborar com você. O universo é luz, Deus é luz, não sei como é que você chama. Mas a gente tem total apoio do universo para fazer qualquer coisa que a gente quiser. E quando a gente toma a decisão interna, o que acaba acontecendo com a gente? A gente se movimenta, a nossa alma fala, opa, a Chuchu ali, a Paulinha, ela me autorizou a buscar uma solução melhor do que essa solução que a gente está vivendo. E aí as coisas começam a acontecer. Só que quando você está na paranoia, você está em hiperfoco. Você já parou para ver, por exemplo, o que é um hiperfoco? Por exemplo, eu tô aqui, ó, você tá vendo que eu tenho isso aqui atrás, né, o flip chart, tem aqui, tem minha cadeira, tem parede pintada, tô de brinco, tô de batom, tô toda aqui, ó, né, maquiadinha pra poder estar aqui com vocês. O que é o hiperfoco? O que você tá vendo agora? O que você tá vendo agora? Você tá vendo o flip chart ali atrás? Você tá vendo a parede pintada? Você tá vendo meu batom vermelho? Hã? Isso é o hiperfoco, tá tudo aqui. Continua aqui, eu não tirei nada daqui. O flip chart tá ali, a parede tá ali, minha cadeira tá aqui, meu brinco tá aqui, meu batom tá aqui, tá tudo aqui. Só que quando a gente tá em hiperfoco, a gente só vê aquilo. Então, se você tá hiperfocada, eu tenho que sair da casa dos meus pais, eu tenho que sair da casa dos meus pais, eu tenho que sair da casa dos meus pais, eu tenho que ganhar no sorteio do não sei o que lá, vamos supor, tem um consórcio, eu tenho que ganhar no consórcio, eu tenho que ganhar no consórcio, senão minha vida não vai pra frente. Eu tenho que contratar alguém, eu tenho que contratar alguém, eu tenho que contratar alguém, eu tenho que trocar de carro, eu tenho que trocar de carro, eu tenho que trocar de carro, eu tenho que comprar um carro, sei lá quais são as coisas que você vai falar, eu tenho que ter um namorado, eu tenho que ter um namorado, eu tenho que dar certo com esse namorado, já tá dando errado há 1000 anos. Todas as coisas estão claras pra você de que não tem nem chance desse relacionamento prosperar. E você tá lá, mas eu tenho que ter esse namorado, eu tenho que ficar com esse namorado, eu tenho que ficar com esse namorado. Hiperfoco.
Então você não consegue enxergar nenhuma outra possibilidade na sua frente. E agora eu quero entrar num dos passos aqui muito importantes, porque nós estamos falando aqui de 3 passos simples para fracassar no amor, e nós vamos falar 4, porque eu descobri um no meio do caminho que eu quero falar para vocês também, como eu falei ali, tá? Mas o primeiro passo para fracassar no amor é você não tratar a sua criança machucada. Primeiro passo aqui para você fracassar no amor, ou em qualquer outro relacionamento, ou em qualquer projeto da tua vida, que a gente sempre vai extrapolar para todas as áreas da vida aqui, tá? Primeiro passo é você não tratar a sua criança machucada. Por quê? Primeiro, porque qualquer coisa que acontecer, você vai achar que é contra você. Igual eu falei pra vocês, eu fiquei 2 semanas, minha mãe não me ama, minha mãe não me quer. Ai, minha mãe era a mulher do meu pai. Não tem a musiquinha que falava assim? Então você acha que tudo é contra você, que as pessoas estão fazendo contra você premeditadamente, conscientemente. Você se torna uma vítima. Você se torna uma vítima que muitas vezes, para não ser vítima, porque tem tanto medo de ser vítima, porque não quer ser vítima, acaba se tornando um vilão. 3 personalidades, vítima, vilão e herói. Nós percorremos essas 3 personalidades o tempo inteiro da nossa vida. E quando a gente está na criança machucada, a gente se faz vítima. E muitas vezes a gente quer tanto ser vítima, a gente quer tanto ser visto, a gente quer tanto que alguém supra as nossas demandas de criança machucada, que a gente agride o outro. A gente se torna agressora, a gente se torna vilã, a gente se torna abusadora do outro. E todo mundo aqui tem abusador e vítima dentro de si, tá, gente? E salvador, não acha que você... Ah, não, eu não, Paula, eu sou a luz, raio, estrela e luar. Não, querido, você também tem um abusador dentro de você. Eu também tenho. Eu também já fiz muitos abusos e vou continuar fazendo. Só que quanto mais leve a gente tá na vida, quanto mais consciente, quanto mais presentes a gente tá na vida, mais a gente volta para o nosso lugar de luz, para o nosso centro, para nossa presença, e a gente sai desse lugar, desse espaço de vítima, de criança machucada que não consegue abrir a porta, que não consegue ver que o cadeado tá aberto e consegue abrir, romper com as coisas, tomar a coragem de ser você e então usufruir da sua criança de luz. Todos nós temos a luz da criança dentro de nós. O que é a luz da criança dentro de nós? Coragem, espontaneidade, diversão, alegria. É aquela coisa que a criança vai lá e ela brinca, ela pula, ela gosta mais do papel do presente do que do próprio presente em si, porque o papel é colorido, o papel faz barulho, entendeu? A criança é simples, a criança se diverte com qualquer coisa, a criança não tá preocupada se ela vai ganhar o iPhone, se ela não vai ganhar o iPhone. É depois dos 4, 5 anos de idade que a criança começa a ter esse tipo de preocupação, porque daí ela já foi ensinada, ela foi adultilizada, ela já tá fazendo o movimento de eu tenho que ser importante aqui, senão minha mãe não vai me amar, meu pai não vai me amar. E aí, concluindo esse passo, porque o passo é não tratar a sua criança machucada. O que acontece quando você não trata a sua criança machucada? Eu vou fazer dois detalhes aqui. Então, um detalhe é que daí você vai pra vida e você acha que tudo tá contra você, você se torna uma vítima. E a outra questão é que você começa a querer fazer o segundo passo para fracassar no amor, que é querer salvar os outros. Você quer salvar o teu marido, você quer salvar a tua esposa, você quer salvar teu namorado, você quer salvar a tua colaboradora, você quer salvar a tua faxineira. Eu tenho uma cliente que uma vez ela falou, Paula, eu fiquei 3 anos cuidando da minha faxineira, que na verdade não era faxineira, ela era babá e ela cuidava de coisas da casa dela, né? E ela me traiu, você acredita que ela foi embora e fala mal de mim pra todo mundo? Por que isso acontece? Porque quando a gente quer salvar o outro, nós estamos dizendo que o outro é inferior. Quando nós estamos querendo ajudar o outro sobre algo que o outro não nos pediu, ou que o outro até pode ter verbalizado, mas no fundo ele não tem força para mudar aquilo, eu estou infantilizando o outro, eu estou dizendo que ele não é suficiente para as questões dele, eu estou dizendo que ele não dá conta das coisas dele e que ele precisa de mim para dar conta. E quando isso acontece, o que na verdade está por trás disso? Você está fugindo de olhar suas questões. Por que a gente foca tanto no outro? Por que a gente quer ajudar tanto o outro? Por que a gente acha que o problema está sempre com o outro? Por que a gente deixa de nos cuidar? Muitas pessoas chegam com um autocuidado lá embaixo, com a autoestima lá embaixo, super sobrecarregadas, exaustas. Paula, mas eu cuido de todo mundo, ninguém me olha, ninguém me reconhece, ninguém nem vê o que eu faço. Mas ninguém vai ver o que você faz. Sabe por quê? Porque as pessoas só vão ver o que você vê. Escreve isso, que isso é uma chave bem importante. As pessoas só vão te ver do jeito que você se vê. As pessoas não vão conseguir te ver como você não se vê.
Às vezes até a gente tem uns anjos de luz na caminhada que eles veem nosso potencial e falam, Paula, lembra, querida, você não é isso. Volta lá. Mas se eu tiver na criança machucada, se eu não trato a minha criança machucada, se eu tiver ali, sendo a vítima, sentindo que tudo e todos estão contra mim, falando, eu tô exausta, ninguém me olha, ninguém me quer, ninguém me reconhece, ninguém vê as coisas que eu faço, não sei o que lá, blá, blá, blá. O que vai acontecer? Eu não vou conseguir enxergar. Eu posso ter Deus, Jesus, Bert Hellinger, sei lá quem que é referência aí pra você em outras áreas. Pode vir o teu mentor, frente a frente com você, olhar profundamente nos teus olhos e falar, oi, volta, sua louca. Você não vai voltar. Entende? Então o primeiro passo é tratar da sua criança. O segundo passo é ser a salvadora, o salvador. Que daí eu vou esmiuçar. O ser o salvador é você, na verdade, não respeitar o destino do outro. É você querer dar para o outro algo que o outro não te pediu. O que é respeitar o destino do outro, gente? É quando você olha para uma história, vamos supor que você tem o teu marido. E o teu marido tem uma história bem difícil com os homens da família. A maior parte dos homens, inclusive, tem muitas questões com os homens da família, porque os homens não souberam dar carinho, não souberam dar presença, foram embora, abandonaram, lutaram em guerra, sei lá quantas coisas aconteceram. Meu avô mesmo, eu sempre lembro, né? Meu avô paterno, ele era da marinha, ele vivia viajando. Ele teve várias famílias, entende? Ele nunca teve presente. Meu pai foi criado por mulheres, meu pai foi criado pelas avós, pelas tias, depois pela mãe, porque a mãe também teve que deixar ele para ir trabalhar. Então, qual a referência de pai que meu pai vai ter? E aí, o que a gente faz na vida, que é bem importante? Todos os nossos pais fizeram isso, e vocês vão fazer isso, se vocês não são pais ainda. E se vocês já são pais, vocês também já fizeram isso. A gente faz uma promessa que eu chamo de promessa maldita, de não ser igual aos nossos pais. Aí nossos pais, com certeza, meu pai também falou, eu não vou abandonar minha família de jeito nenhum, porque eu não vou ser igual ao meu pai, eu não vou separar de jeito nenhum, entende? E essa promessa, ela pesa nos filhos, é uma maldade sistêmica, inconsciente, lembre-se sempre disso, tá? Então vamos supor, quando meu pai falou, eu não vou separar de jeito nenhum para não abandonar minha filha, eu não vou, eu não vou embora de jeito nenhum, eu não vou trabalhar fora, eu não vou isso, eu não vou aquilo. Então quantos sonhos e quantos movimentos da própria essência dele ele pode ter deixado para cumprir essa promessa? E nós fazemos muito isso. A maioria das vezes, quando a gente está repetindo um padrão, a gente fez uma promessa de não ser igual aos nossos pais, de não ser igual ao casamento dos nossos pais, e a gente acaba indo para uma relação com essa promessa tão pesada dentro de nós que a gente não deixa fluir. A gente quer manipular, a gente quer controlar aquele relacionamento. Não, porque eu não posso ser igual aos meus pais. E aí o que vai acontecer? Você vai repetir a pior parte deles. Eu tive um relacionamento de casal que a hora que eu vi, eu falei, meu Deus do céu, eu estou reproduzindo tudo que eu falei que eu não queria ser igual a minha mãe, eu estou fazendo igual. Tudo que eu falei que eu não queria que meu pai fosse, parece que eu faço o meu companheiro ser. E com certeza ele também tinha as coisas dele. Então, por que eu tô falando isso? Porque todos nós temos uma programação, todos nós temos um destino, todos nós temos uma história de base. E essa história de base, ela vai contar nas nossas relações. Por isso que é legal a gente desenvolvendo a nossa consciência e tratar a nossa criança, que é o primeiro passo. Entende, gente, o que eu quero dizer com isso? Então, quando eu quero salvar o outro, na verdade eu tô dizendo assim, eu sou melhor do que você, a minha verdade é a verdade mais verdadeira, você não dá conta das suas coisas, então por isso eu vou ter que te ajudar, eu vou ter que te orientar, eu vou ter que te dar suporte, te apoiar, porque senão você não vai conseguir. Entende? Então eu não tô respeitando que aquela pessoa tem o tempo dela, que a pessoa tem o movimento dela, que ela também tem as questões dela, também tem a criança ferida dela. Ai, Paula, mas meu marido é alcoólatra. Meu marido bebe todos os dias e bebe muito. Você já parou pra pensar por que teu marido bebe muito? Você já parou pra olhar qual é a dor desse homem? Você já parou pra respeitar a dor desse homem? E se você deixasse ele em paz bebendo a bebida dele? Gente, pra gente ter um relacionamento saudável na vida, nós precisamos aprender a ter permissão. Nós vamos falar mais sobre permissão nessa série de lives. O que é permissão? É você olhar pro outro e falar assim, não é permissão no sentido de você criar abuso, não, tá?
A permissão em Access é um estado de consciência presente, que você consegue olhar o outro e falar, não, é só uma forma diferente de funcionar. Entende? Quando eu estou em permissão, eu olho para o outro, eu vejo que o outro não funciona do mesmo jeito que eu. Que ele tem lá as questões dele, que ele é alcoólatra, sei lá, perde dinheiro, não consegue ter dinheiro, não consegue guardar dinheiro, não consegue se organizar, etc. Eu olho para essa pessoa e falo assim, interessante ponto de vista dela de ser assim. Interessante ponto de vista, o meu ponto de vista de ser diferente. Eu estou certa no meu ponto de vista, ele está certo no ponto de vista dele. Eu estou errada no meu ponto de vista, ele está errado no ponto de vista. Ou melhor, eu estou errada para ele, ele está errado para mim. Então, quem está certo, quem está errado de verdade? Ninguém. Quando eu consigo perceber que, na verdade, existem formas diferentes de funcionar em relação à minha, eu começo a perceber que existem outras verdades. Que para aquela pessoa funciona daquele jeito. Você já parou para pensar que muitas vezes, se aquela pessoa que é alcoólatra, que tem um vício numa droga, que está obesa, não consegue emagrecer, que vive doente, não consegue cuidar da própria saúde, que está exausta, está em burnout, sei lá, qualquer coisa do gênero, que está viciada em trabalho. Você já parou para pensar que essa pessoa, na verdade, ela tem uma questão muito profunda que ela ainda não conseguiu olhar e que talvez ela nunca vai olhar? Quando a gente olha com respeito para isso, gente, sabe o que acontece? Quando eu olho para o outro e falo, poxa, esse é o destino dessa pessoa, essa pessoa, ela tem, hoje, é a forma dela de funcionar, aí eu consigo voltar para mim, sair da comparação. Eu trouxe essa cartinha, porque eu trouxe várias âncoras com cartas de imagem que eu gosto bastante. Você vai sair da comparação, você vai lembrar que como humano e como humana, nós somos iguais. A gente pode ter as nossas bagagens, mas nós somos equivalentes, cada um dá conta do seu próprio destino. E aí então você vai poder se afastar um pouquinho. Tem uma cartinha aqui que fala, né? Ó, isso aqui é bem legal, eu acabei abrindo uma bem bacana aqui que eu vou ler pra vocês, né? Mas tem uma cartinha que fala assim, eu me afasto pra olhar, não é bem assim, tá? Mas a moral da história é essa, eu me afasto pra olhar tudo por uma nova perspectiva. Então às vezes a gente precisa se afastar um pouquinho, calma, deixa eu dar um espaço aqui, e aí agora eu vou olhar com uma outra perspectiva. O que eu ainda não percebi sobre isso, que pode me dar um insight? O que eu ainda não estou vendo aqui? O que eu ainda não estou respeitando aqui? Perguntas bem importantes. Você pode fazer uma pergunta também que é, a quem eu estou servindo? Que padrão da minha família eu estou servindo quando eu estou nessa dor? Quando eu estou julgando meu companheiro, minha companheira? Quando eu estou querendo mudar essa pessoa? Quando eu acho que essa pessoa deveria ter uma outra vida que não essa? Então eu consigo ver que na verdade não é nem com a pessoa. A maioria das vezes, gente, não é nem com a pessoa, é com as suas questões. Da sua criança machucada, das suas demandas com seu pai, com a tua mãe, das suas heranças que você teve lá de trás. Aí você vai respirar e vai falar, opa, será que eu dou conta? Porque às vezes, humildemente, gente, a gente tem que perceber que a gente não dá conta. Às vezes fechar um ciclo de um relacionamento, que não significa terminar para sempre, fazer um divórcio e nunca mais olhar na cara e tudo mais, mas às vezes a gente precisa fechar o ciclo e às vezes precisa inclusive fechar o ciclo terminando, sim, finalizando aquela relação, pelo menos por um tempo, para você se recompor. Muitas vezes a gente precisa só se recompor, voltar para o nosso lugar, lembrar que na verdade nós temos as nossas coisas para tratar. Quando você trata as suas coisas, a hora que você volta para o relacionamento, seja com essa mesma pessoa, seja com outra pessoa, você já é totalmente diferente. Você consegue perceber o que é teu, o que não é. Você consegue separar as coisas. Você consegue perceber quando você está fazendo uma birra, quando você está fora de si, quando você está acessando a tua criança machucada. Você consegue informar o outro, meu amor. Olha só, você acabou de fazer algo que mexeu demais comigo. Eu não posso falar agora. Porque se eu falar, eu vou falar como uma criança aqui, eu vou surtar, então eu vou me recolher um pouquinho, daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Olha que bacana, isso é maturidade. Mas para eu chegar nesse ponto, eu tenho que entender algumas coisas, que é o que a gente está entendendo aqui, o que a gente vai entender nessa série de lives. Tá? E inclusive, gente, eu até esqueci de falar, no dia 24 de junho, das 15 às 18, eu vou realizar um workshop, na verdade vai ser uma vivência, com valor simbólico, vai ser incrível, tá? R$65, é um valor muito simbólico, 3 horas nós vamos ficar juntos, tá? E vai ser uma vivência chamada Constelando os Meus Relacionamentos. Já vai estar o link na bio, vocês vão poder falar diretamente comigo para poder fazer a sua inscrição. Eu faço questão de todo mundo vir para eu
conversar com vocês, para eu conhecer um pouquinho mais de vocês, tá? Eu mesma vou colocar vocês no grupo da vivência. E quem já estiver pronto, perceber, Paula, eu quero participar com você, eu preciso realmente olhar para esse tema. Participe das lives que eu vou fazer todas as sextas-feiras aqui. Vão ser lives de várias, além do dia do workshop, do dia 24, eu vou continuar fazendo lives de relacionamento, até porque depois, em agosto, nós vamos ter uma vivência do pai, curando minha relação com meu pai, que tem tudo a ver com relacionamentos. E daí nós vamos ter uma série de eventos como esse, que vão ser eventos pra gente estar junto ali no campo, ter mais tempo para falar das coisas e poder constelar. O que é constelar? É olhar além do aparente, olhar para a raiz dessa dor, que é essa que a gente está olhando aqui, mas a gente está olhando mais superficialmente, porque a gente está aprendendo o que significa essas heranças que a gente tem, tá? Mas quando a gente está no workshop, a gente constela, então a gente vai olhar para essa dor e vai liberar ela, a gente vai devolver ela, a gente vai ressignificar ela, e depois de um workshop como esse, você sai mais forte, com mais leveza, com mais respeito, inclusive, a sua história, a história das pessoas da sua família, com respeito ao seu relacionamento, com respeito às suas impotências e o que mais é possível. É um valor muito simbólico, faz a sua inscrição, link na bio, já vem falar comigo para você garantir a tua vaga, tá bom? Porque vão ser vagas limitadas. Então, gente, primeiro passo para você fracassar no amor, não tratar essas feridas, obviamente, que o contrário é verdadeiro. Então, para você ter sucesso no amor, trate das suas feridas, vai tratar da sua criança machucada, vai fazer sessão, vai fazer workshop, pode ser com a Paula, pode ser com outro facilitador que te faça sentido, mas não fique carregando essa mala dessa criança machucada, por quê? Porque senão você vai projetar isso nos seus relacionamentos, você vai esperar que as pessoas que estão aí convivendo com você, seja colaboradores, seja relacionamento de casal, etc., que vão dar para você algo que só você pode se dar, que nem teu pai e tua mãe não podem dar mais para você. Entende? E aí, perceba, estou querendo salvar o outro, estou querendo dar mais pro outro, estou querendo cuidar do outro, estou sendo mãe do outro, estou sendo pai da outra, etc, 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 tá? Então, pera lá, como eu posso sair desse lugar e voltar pra mim? Como eu posso perceber aqui o meu lugar nessa relação? Eu não sei teu nome, querida, mas vai ficar gravado e você vai poder assistir quando você quiser, tá? Então, é imperdível, é imperdível. Tá? Eu tenho uma característica que eu desenvolvi no longo desses anos, né? Que essa metodologia que eu trabalho, todo mundo é constelado no seu tema em uma dinâmica. Então, vamos supor que você vai assistir depois. E fora que eu tenho essa característica da gente parecer que tá sempre juntos, tá? Se você assistir a Shirley, o nome da minha mãe, que linda. Se você, por exemplo, assistir uma live minha depois, entra lá no meu YouTube pra você ver, por exemplo. Você vai ver uma live minha lá, você vai falar assim, gente, parece que a Paula tá fazendo ao vivo. Tem gente que me responde, inclusive, conforme tá conversando, tá? Então, você não vai ter prejuízo nenhum de assistir depois. Pelo contrário, ainda vai ter acesso vitalício para você assistir quando quiser e ainda assistir de novo, tá? E ainda ganha desconto depois para participar das próximas vivências, tá bom? Mesmo sendo um valor simbólico. Então, fica a dica. Então, sair desse lugar de salvador. Como que eu saio do lugar de salvador e paro de ser arrogante? Que ser arrogante, querer salvar o outro, é um passo para fracassar no amor. O contrário é verdadeiro. Então, como que eu saio desse movimento de arrogância? Respeitando o destino do outro. Paula, mas como que eu vou respeitar o destino da pessoa que tá se matando, que tá em depressão na cama, que tá não sei o que lá? Boa live que eu vou fazer, hein? Acho que a semana que vem eu vou fazer a live. Como respeitar o destino do outro. Porque a gente precisa percorrer um caminho um pouquinho mais calmo pra gente aprender isso. Porque não é fácil respeitar o destino do outro. Até porque a gente aprendeu que quando alguém tá em depressão, a pessoa tá sofrendo. A gente aprendeu que quando a pessoa tá usando drogas, a pessoa tá sofrendo. A gente não aprendeu que às vezes é aquela única forma que aquela pessoa tem de ficar viva. E enquanto eu quero mudar a pessoa, além de tudo, eu invado o espaço da pessoa e eu não dou nem tempo pra ela ser quem ela é. Eu não dou nem liberdade dela até tentar buscar ajuda. Eu pioro a situação, essa é a verdade. Então, pra gente parar de fracassar nesse ponto, eu preciso aprender a respeitar o destino do outro. Olhar pro outro e falar, não, calma. Essa pessoa tem o destino certo pra ela, ela tem a história certa pra ela tem a dor certa pra ela. No momento dela, ela vai buscar ajuda. E talvez ela vai morrer sem buscar ajuda. Então, aí você pode voltar pra você e falar, ok, o que eu escolho aqui, eu tenho escolha. Eu dou conta de continuar com essa pessoa desse jeito, sem ficar tentando mudar ela? Se eu não dou conta, eu vou ter que me afastar. Às vezes a gente se afasta até dentro da relação, um pouquinho, que é pra dar espaço. Nem sempre, quando a gente vai se afastar, a gente precisa terminar a relação, mas às vezes precisa também, entendeu?
Então, como saber se eu preciso terminar a relação ou não saber se eu preciso terminar a relação? Você vai ter que perceber o quanto você dá conta ou não dá conta de viver com aquilo, de conviver com aquilo. Percebe? Aí, o terceiro passo, nossa, a gente tá acabando o horário aqui, né? Então tá, o terceiro passo é parar de morar no passado, parar de morar no futuro. Eu vou fazer uma live só desse tema aqui, que isso aqui é importante, tá? Como parar de morar no passado, como parar de morar no futuro. Porque o que acontece com a gente? A gente tem as nossas histórias raízes e a gente tem as nossas histórias de relacionamento. E muitas vezes a gente tá tão louca com os nossos traumas que a gente vai, às vezes, para uma nova relação ou na mesma relação que a gente tá e a gente fica carregando a mochilinha junto. Ah, porque naquele dia, em 1987, quando você falou tal coisa pra mim, você me machucou, você me magoou. Então fica trazendo as coisas do passado, às vezes de outros relacionamentos e às vezes da própria infância mesmo, dessa criança machucada e às vezes sem perceber. Então nós precisamos tratar a nossa relação com o nosso passado. É essencial que a gente trate a nossa relação com o nosso passado. E é essencial que a gente comece a criar ferramentas para viver no presente. Viver no agora. 70% de foco no presente, 30% de foco no futuro, 0% de foco no passado. O passado ele é uma ferramenta. O passado ele é uma força que quando eu olho para ele e eu extraio dele as minhas experiências, eu consigo ficar mais forte para criar o meu futuro. Eu já sei o que eu não quero. Eu já aprendi coisas que vão me impulsionar para ser diferente. Agora, se eu moro na vítima, se eu moro no trauma, se eu moro no drama do meu passado, de qualquer parte do meu passado, é isso que eu vou projetar nos meus relacionamentos. Aí eu vou esperar que o outro me dê algo sobre aquilo que o outro não vai me dar. Por isso a gente volta lá no tratar a nossa criança ferida. Percebe? E a mesma coisa o futuro. Ah, porque quando eu sair da casa dos meus pais, porque quando eu tiver namorado, porque quando a gente casar, porque quando a gente tiver a nossa casa, porque quando a gente tiver não sei o que lá. Oi, amiga, oi, amigo. O quanto você está sendo ingrata ao que você já tem, ao que você construiu, ao que você é hoje. O quanto que você não está agradecendo, curtindo e sentindo prazer, usufruindo daquilo que você já conquistou para estar aqui nesse momento. O quanto você está vivendo tanto no futuro que você não está conseguindo ficar presente aqui, tá fazendo igual teu pai que te abandonou. Tá fazendo igual a tua mãe que te abandonou, no fundo. Entende? Então, gente, como viver no presente também vai ser uma live. Uma das razões dessa live ser mais genérica aqui foi até para eu extrair os assuntos que eu vou fazer em outras lives. Porque nós vamos ter que olhar algumas coisas mais de pertinho. Entende? Então, nós vamos agora vou colocar o último passo aqui. Passo simples para fracassar no amor. Pensar que a sua verdade é a única verdade verdadeira e verdadeirística e verdadeiróloga do planeta. Achar que só você tem razão. Que só você é a rainha Priscila do deserto. Gente, a gente desrespeita os outros quando a gente não percebe que as pessoas têm formas diferentes de funcionar. Não existe certo e errado, existe uma forma de funcionar e outra forma de funcionar. Quando a gente entende isso, a gente começa a ser respeitoso, generoso com as histórias, para que a gente possa então desenvolver, e que daí vai ser uma forma da gente caminhar para ter melhores relações, que é desenvolver a comunicação. Eu acho que uma das maiores falhas que fazem a gente fracassar, tá? E que a gente poderia estender vários passos aqui para fracassar no amor, é a falta de comunicação. É a comunicação truncada. É a comunicação não clara. É eu não falar, por exemplo, algo que me machuca, porque eu acho que o outro não vai dar conta de ouvir, e aí eu vou engolindo sapo, engolindo sapo, engolindo sapo, a hora que eu vejo eu explodo. Entende? Eu fiz isso muitas vezes. Meu companheiro não fala pra mim as coisas porque ele não quer me magoar, ele acha que vai me magoar. Ele achava, né? Porque hoje a gente conseguiu resolver isso. E aí a Paula, o que faz? Sincericídio, fala também tudo, não tem papas na língua, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, porque eu acho aquilo outro, não, dá de dedo na cara. Quem tava certo nessa comunicação? Ninguém, porque a gente tava se machucando, se maltratando, se abusando, porque daí a gente acaba se abusando. Por quê? Porque eu acho que a minha verdade é a minha verdade, ele acha que a verdade é a verdade dele. Mas qual que é a verdade que é a melhor verdade aqui? Nenhuma. Então a gente precisa aprender a conciliar, a gente precisa aprender a respeitar a verdade do outro, a nossa própria verdade e falar, ok, como a gente pode lidar com isso? Claro que tem coisas que são muito pesadas, que são de valores de vida.
Às vezes realmente não dá. Olha, sinto muito, mas isso pra mim não dá. Mas até pra comunicar isso e até pra de repente você perceber que esse relacionamento pode não fazer sentido pra você, porque a discrepância de valores, de cultura, de tempos de vida, etc. é tão grande que realmente não dá mesmo que você goste, a gente também precisa ter uma maturidade pra isso. Até pra ver que o mundo não tá contra a gente. Às vezes simplesmente não é possível. Vocês entendem, gente, isso que eu tô falando? Olha essa cartinha. Nossa, essa cartinha eu tentei achar ela várias vezes ontem, eu não achava. Ó. Muitas vezes a boa solução é difícil, pois nos faz perder importância. Eu vou deixar essa cartinha aqui como a frase final do nosso encontro de hoje, tá? Lembra vocês que nós vamos então ter o workshop Constelando os Relacionamentos, dia 24, das 15 às 18, vai ficar gravado, valor simbólico de R$65, você já pode entrar no link da bio e fazer a tua inscrição. Nós temos as cartinhas que você pode ter aí na sua casa, a gente faz envio das encomendas frequentemente, então se você entrar lá e fizer o seu pedido, com certeza semana que vem você já vai ter aí a sua ferramenta linda de consciência para você usar no teu dia a dia, né, para pegar cartinhas de consciência e tudo mais, e você vai ter aí na sua casa ainda semana que vem, o link também está na bio, tá? Qualquer coisa que você precisar, pode falar comigo. Tem o grupo VIP, que é um grupo gratuito, onde eu coloco alguns recados importantes. No grupo VIP eu também passo coisas diferentes, inclusive eu vou mandar a meditação que eu prometi para vocês, é uma meditação de liberação de coisas da família, de questões lá da nossa ancestralidade, eu vou mandar lá no grupo VIP, então eu vou dar um tempo para vocês entrarem, quem tá chegando novo aqui, vou colocar no final do dia, se eu esquecer alguém me lembra, tá? E o meu YouTube, que tem conteúdos gratuitos incríveis, que tem assim, olha, a galera que maratona lá faz verdadeiros cursos, faz verdadeiros processos de desenvolvimento sistêmico, tá? E então nós vamos continuar nossa série de lives a partir de sexta-feira que vem. E lembre-se, trate-se. O maior carinho, o maior benefício, a maior contribuição que você faz para o planeta é se tratar. Lembre-se disso sempre e sempre. Tá bom? E ó, a contribuição que você faz para mim, todos que ficaram comigo até agora, você que tá assistindo essa live depois, não tem problema. Você que tá chegando agora, vai voltar, vai assistir a live inteira para depois ter as suas conclusões aí. Por favor, Feira de Março, eu vou cobrar vocês, hein? E quem mais ficou por aqui comigo, vai lá no meu feed, eu vou deixar a live salva, vai ser agora, já vou colocar lá, vai lá e escreve, porque valeu a pena. Quando você escreve na live, você faz um pagamento para mim energético. Por quê? Porque você faz com que essa live alcance mais pessoas. E que pessoas que às vezes vão passar lá falam, gente, a Feira amou, meu Deus, que legal, olha a Jéssica adorou, mudou a vida dela, alguma coisa, ela teve um insight, tal. A pessoa vai falar e vai ficar curiosa. E manda live também para outras pessoas que você acreditar que possa beneficiar, tá bom? Semana que vem estamos juntos, dia 24 na Vivência. E seguimos. Beijinhos, bom final de semana!